Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, onde estamos hoje, acabamos de responder na primeira parte do nosso programa, o e-mail da nossa querida Maria Silva Marques de Marques, da cidade Barra do Piraí e Piabas. Eu queria agradecer pelo seu e-mail, Maria Silva, me deixou muito feliz as suas colocações. E você deve morar aí no paraíso, pelo que você diz, né? Essas fazendas antigas. Eu sou apaixonado por essas regiões assim bucólicas antigas, locais, ex-senzalas, ex-escravos. Aqui no Rio de Janeiro nós temos, aliás, no Rio não, desculpe, você está falando de Rio de Janeiro, mas aqui em Pernambuco nós temos um engenho chamado Monjope. E quando vou lá, eu volto ao Brasil daquela época, eu ouço, através da minha mediunidade, ainda alguns espíritos ali presos, aquelas armadilhas criadas por ele mesmo. E é interessante, a gente volta mesmo ao Brasil colonial, ao Brasil de senzalas e de senhores, de feitores, etc. Vamos continuar com o estudo do Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 21 agora em diante. Outros dos adeptos lhe diz: Senhor, Adônio, permite-me ir primeiramente sepultar meu pai. E ora, Jesus diz: segue-me e deixa os mortos sepultarem seus mortos. Interessante, porque como é que um morto pode sepultar ou enterrar um outro morto? Na Bíblia, a palavra viver e morrer tem significados bem diferentes do que nós conhecemos. Basta que você veja que o próprio Gênesis, Deus tinha avisado que quem comesse ou quem desobedecesse e comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, morreria. E, segundo o próprio Gênesis, Eva comeu, deu para Adão que também comeu, e nenhum dos dois morreram. Não morreram fisicamente. Mas o significado de morrer e viver na Bíblia é diferente. Morto é aquele que desobedece, aquele que não está no caminho de Deus. E veja que um doutor da lei perguntou a Jesus o que deve fazer para entrar na vida eterna, e Jesus diz: o que está escrito na Torá? E ele responde: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus diz: respondeste bem, faze isto e viverás. Ele estava vivo fisicamente conversando com Jesus, mas o seu proceder, por ele não fazer ainda o que estava escrito na Torá, ele era considerado morto. Então, morto na Bíblia é aquele morto espiritualmente, não é fisicamente. Então, por isso que Jesus diz: deixa os mortos sepultarem seus mortos. O morto fisicamente, sepultar um morto espiritualmente. Por quê? Porque se tu me seguires, tu não serás mais morto. Segue-me. Seguindo-me, tu estarás vivo. Mas seguir não é acompanhar, não. Seguir é imitar, servir, fazer o que Jesus pede, fazer o que Ele quer de cada um de nós. É isso que significa seguir Jesus. Deixa os mortos, quer dizer, aqueles que não me seguem, morto espiritualmente, porém vivo fisicamente, sepultarem seus mortos, que seriam morto físico. O morto físico sendo sepultado pelo morto espiritual, porém vivo fisicamente. Por isso que ele diz: deixa os mortos sepultarem seus mortos. Essa é uma passagem muito interessante e que a gente pode avaliar o que diz aqui o nosso comentarista maior. Ele diz o seguinte: esta ordem de Jesus deve provavelmente ser compreendida no contexto de Mateus 10:37 e de Lucas 14:26. Sua aparente dureza se explica pela urgência de estar pronto para o grande desprendimento do fim dos tempos. Ou seja, nós precisamos estar preparados como se a gente fosse para o mundo espiritual agora. Se Jesus, o Deus, nos chamasse neste momento, estaríamos preparados? Então,
Jesus diz, larga tudo. Mas não é abandonar, não. Porque uma coisa é deixar, outra é abandonar. Você pode seguir Jesus sendo pai de família, mãe de família, sendo bom filho, bom companheiro, tendo seu trabalho. Você não precisa ser um alienado para seguir Jesus. Você tem que ser um homem de bem. Cumprir as suas tarefas de marido, de pai, de filho, de esposo, de esposa, de nora, de genro, de sogro. Só que, cumprindo isso muito bem, fazendo as suas tarefas materiais, porém sintonizado espiritualmente com a mensagem de Jesus. É isso que tem que ser entendido com essa colocação de Jesus. Este estado tão iminente que a ordem mais sagrada para um hebreu, a de sepultar seu pai, não é mais obrigatória. Portanto, Jesus não está, digamos assim, pregando uma desatenção, ou dizendo que os mortos têm que ficar no meio da rua sem ser enterrados, não. Existem pessoas capazes, apropriadas ou destinadas para fazer isso. Existem serviços fúnebres para fazer isso. Você quer viver? Siga-me. É essa colocação que ele faz. E aí, em circunstâncias diferentes, Elias havia permitido a seu discípulo Eliseu o que Jesus recusa aqui. Quando você lê lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 19 e 20, que Elias permitiu que Eliseu enterrasse seu parente. Aqui Jesus não permitiu. Em torno deste versículo, os exegetas judeus e cristãos se entregam a muitas discussões apologéticas. Dentre as múltiplas interpretações, citamos aquela que entende o pedido do discípulo como um prazo para esperar que seu pai, ainda em vida, venha a morrer, para ele então que ele siga o mestre. Aí há muitas interpretações. Nós entendemos isso aqui, que na hora que Jesus nos convida, nós devemos estar prontos e não colocar obstáculos materiais para segui-lo. Para estar com Jesus, você tem que estar sempre com o espírito pronto, sem arrumar desculpas. Como algumas pessoas assim, quando eu me aposentar, aí eu vou trabalhar numa instituição de caridade. Às vezes dizem, no seu centro tem um trabalho bonito, distribuição de sopa, de munguzá. Eu quero colaborar com isso. Falta 10 anos, quando eu me aposentar, eu vou chegar aqui e vou trabalhar com vocês. Separa um lugar para mim. E o tempo vai passando e a gente vai arrumando desculpa. Quando você está pronto, você larga, você divide, porque não há desculpa de que eu não tenho tempo, porque tempo é uma questão de preferência. E para Jesus a gente tem que estar sempre disposto e sempre ter tempo. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já.